na segurança do paciente. Nessa sala, a gente tem a participação, né, dos monitores Mirela dos Santos Jacinto e Jean Mascarenhas Gomes, tá? Então, agradeço muito a atuação deles e o gerenciamento da sala. Então, hoje é um dia muito importante, né, um dia mundial da segurança do paciente, em que a gente está dando início, né, a essa maratona. Então, a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente é uma estratégia de articulação e de cooperação técnica entre instituições direta e indiretamente ligadas à saúde e educação de profissionais em saúde, com o objetivo de fortalecer a assistência de enfermagem segura e com qualidade. Então, neste ano, a Organização Mundial de Saúde decidiu incluir no Dia Mundial da Segurança do Paciente a importância, né, da garantia da segurança dos profissionais de saúde e trabalhadores em saúde em geral. Então, o tema deste ano é a segurança dos profissionais de saúde, uma prioridade para a segurança do paciente, com o slogan Profissionais de Saúde Seguros, Pacientes Seguros. Então, né, todas as atividades, né, serão voltadas para esse tema geral, tá? Gostaria ainda de lembrar algumas questões, né, aqui da sala, que a gente vai pedir que vocês mantenham as câmeras e os microfones desligados durante a apresentação, tá? O tempo total, né, dessa primeira atividade é de 40 minutos, em que a palestrante terá 30 minutos para a apresentação, e depois a gente vai ter 10 minutos para poder utilizar para perguntas e discussão, tá? Todas as perguntas devem ser enviadas no chat, tá? E eu vou fazendo um apanhado delas para a gente retomar ao final. Tudo bem? Com relação já foi colocado ali no chat, né, mas vai ser disponibilizado um link ali para vocês confirmarem a presença, tá? Então, quem confirmar a presença, só assina uma vez, não precisa assinar novamente, tá? Então, ele vai ser colocado ali várias vezes, mas se você já assinou, não precisa entrar novamente, tá? Então, dando início, né, o título da palestra que a gente tem nesse momento é Sensibilidade Moral, um itinerário para a segurança dos profissionais de saúde, né, qual tem como palestrante a doutora Liliane Alves Pereira. Gostaria de apresentar, então, a doutora Liliane, ela possui graduação em enfermagem pelo Instituto Docton de Educação e Tecnologia. Ela é especialista em gestão hospitalar e dos serviços de saúde pela Universidade Católica de Pelotas, mestre e doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande, membro do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Enfermagem e Saúde, especialista em assessoria bíblica da BAR pela Escola Superior de Teologia, foi enfermeira assistencial, coordenadora de Educação Permanente em Saúde, responsável técnica e diretora da assistência de Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande. Atualmente é professora na Universidade Franciscana, diretora de ensino de graduação em ambiente hospitalar pela UFM. Membro do Observatório de Bioética, diretora do Hospital Municipal Casa de Saúde de Santa Maria. Atua principalmente nos seguintes temas: enfermagem, educação, liderança, ética, bioética e sensibilidade moral. Então, com um currículo desses, é uma honra para a gente, né, estar junto contigo, irmã Liliane. Estamos ansiosos por te ouvir, então tu tens 30 minutos, fica bem à vontade. Muito obrigada pela tua participação, pelo teu aceite. É uma honra, né, estar contigo nesse momento, ainda mais te ouvir falar sobre sensibilidade moral, né, um tema que é tão caro, né, para a gente hoje. Muito obrigada, Graziele, muito obrigada a todos que estão nessa sala, se dispuseram a hoje conversarmos nesse primeiro momento da maratona, né, do Dia de Segurança do Paciente, quando nós nos remetemos à segurança dos profissionais que estão conosco no cotidiano,
para fazer e dar sentido à segurança de todos, né? Inclusive daqueles que nos são confiados. Eu agradeço de modo especial o convite do Núcleo de Santa Maria, do qual eu faço parte, porque penso que também é colocar sob nossos cuidados uma fala e um tema bastante exigente e, ao mesmo tempo, tão caro como a Prof. Graça já vou lhe chamar assim, por aquilo que a gente já se conhece, também tão caro para todos nós ao longo desses período. Mas, sem muitas delongas, então, mais uma vez, me coloco à disposição para nós podermos trazer esse tema aos nossos sentimentos, por assim dizer, e também a nossa consciência pela grandeza que ele tem para cada um de nós, também para a nossa atuação profissional, enquanto pessoas que buscam um cuidado seguro para os outros, mas não se dá aquilo que não se tem. E eu gostaria de começar dizendo isso. Então, lembra, primeiro, para a nossa motivação inicial. É preciso também a gente se ter para podermos conseguir fazer o mesmo com aqueles que nos são confiados. Eu gostaria de recordar também que essa palestra que eu profiro agora com vocês, e que depois espero que nos 10 minutos posteriores se torne de fato uma conversa, ela não tem conflito de interesse, tá? E ela não tem conflito ético. Ela emerge de um estudo que faz parte da minha tese de doutorado, quando eu trabalho com sensibilidade moral na formação destes profissionais. E aí dela emerge alguns dados importantes para a gente poder conversar nessa manhã. Vou compartilhar a tela com vocês, e aí então gostaria só desse feedback para poder... Grazi, mantenha o microfone ligado só para me dar um retorno, se de fato vocês estão conseguindo visualizá-la. Está carregando. Agora sim, a gente está conseguindo ver. Para mim está ok. Está conseguindo visualizar? Sim. Sim, o pessoal também está dizendo aqui que está tudo certo. Ok, muito obrigada. Ela para mim ela demora um pouquinho carregar, não sei porquê, mas igual eu vou conseguindo falar, porque tem um script aqui mais perto, então. Bom, nós então vamos hoje, nessa manhã, nesses 30 minutos que nós temos, trabalhar um pouco com esse itinerário para a segurança dos profissionais de saúde. Eu gostaria de começar já fazendo tentando explicar um pouco o tema. Entendam aqui explicar, como vocês também vão poder ver na imagem, não como uma necessidade de esgotar a temática que nós vamos falar, mas com uma provocação. O que eu faço para quem está conosco nessa sala é uma provocação para entendermos esse caminho, esse itinerário, como uma possibilidade para todos nós. Com isso, não digo que seja uma possibilidade fácil, mas uma possibilidade necessária e há uma predisposição. Quem já entra nesse itinerário, quem já se prontifica a colocar os 2 pés no caminho, estão, então, se prontificando para poder fazer essa caminhada, e ela não vai ser sozinha, como a gente vai podendo perceber, à medida em que eu vou partilhando com vocês algumas ideias, algumas descobertas nesse meu período, tá bom? Então, a sensibilidade moral é uma convergência de experiências. Ela nasce, ou ela emerge das experiências pessoais que nós temos, das experiências que nós fazemos com o ambiente, com outras pessoas, com sistemas que nos rodeiam, sistemas aqui entendidos como ambiente, como espaços, como lugares onde nós também nos percebemos, não espaço onde eu visualizo apenas, mas como espaço que eu internalizo. E é essa forma de internalização que vai fazendo com que a sensibilidade moral vai se formando em nós, como um caminho sempre a se fazer, mas como um caminho sempre devolvido para nós como um horizonte. Então, como aquilo que a gente busca propriamente dito. Então, o que a gente pode entender? Entende-se, então, que a sensibilidade moral tem um caráter de dinamicidade.
E a própria palavra itinerário, ela também dá essa mesma conotação. Então, ela tem esse caráter de ser dinâmico, de exigir de você movimento, de pedir para nós uma predisposição interior, um desejo de querer caminhar, um desejo de querer sair de onde nós estamos para chegar a algum lugar. Por isso, já no início da apresentação, eu colocava que essa busca, ou essa provocação, por assim dizer, não se dá aquilo que não se tem. Essa predisposição, ela é nossa, ela precisa ser também de cada um de nós, para a gente também poder buscar essa mesma segurança. E segurança aqui no sentido de balizas de caminho. E nós vamos ver algumas balizas no caminho, se nós quisermos, mais uma vez, pegar a ideia de uma estrada, a gente pensa no quais são as barreiras que contém na estrada, quais são as linhas que nos sinalizam determinadas situações. São essas linhas, são essas balizas que nos dão segurança, e não ao contrário. Se a nossa estrada fosse sem sinalização, talvez nós não saberíamos até onde nós podemos ir, o que nós podemos fazer. Então, aquilo que às vezes para nós parecem ser limitadores, são, na verdade, sinais. E eu gostaria de, nesse momento, então, podermos entender itinerário nessa perspectiva, de caminho, de possibilidade da gente poder predispor, tá? Para podermos fazer esse caminho. Conscientes também de que, ao adentrarmos no caminho da sensibilidade moral, ela vai fazer com que nós nos permitir, ela vai nos motivar a caminhar de forma processual, ou seja, ninguém vai pensar que entrou agora e saiu e ficou pronto daqui a alguns dias, mas ela nos faz ir de forma processual, conscientes do caminho que nós estamos falando, também visando um bem. Eu penso que quando nós nos predispomos a estar um dia inteiro, como uma maratona de segurança do paciente, enxergando e percebendo a prioridade a segurança dos nossos profissionais como uma prioridade para a segurança dos pacientes, também em busca de um bem. E um bem bem feito, não pode ser qualquer bem, né? No mundo da ética e no universo da filosofia, nós falamos muito sobre isso. Não pode ser qualquer bem, tem que ser um bem bem feito. E esse bem bem feito é a expressão de uma ética pessoal, uma ética individual, mas que impacta definitivo numa ética coletiva. Então, aqui está uma outra palavra importante para usarmos e para... desculpa a expressão, mas usarmos e abusarmos no caminho da sensibilidade moral. Esta vontade, essa consciência de fazer um bem bem feito na perspectiva ética. Bom, mas então, qual é o itinerário que nós podemos buscar? Qual itinerário nós podemos trilhar para poder dar passos nesse caminho? Quais são esses balizadores, esses pés que nós queremos colocar para poder trilhar esse caminho de sensibilidade moral como uma expectativa e uma experiência de segurança? Os passos que eu vou apresentar para vocês, e talvez possa ter outros passos ainda que a gente vai descobrindo ao longo dos nossos estudos, mas os passos que eu vou apresentar aqui estão fundamentados no resultado da minha tese, de modo especial num dos artigos dela, que, mais uma vez, eu quero confirmar como elementos importantes para o caminho e que podem indicar para nós uma segurança profissional à luz da sensibilidade moral. Vamos ver, mais uma vez, essas laterais que estão na nossa caminhada e os sinais no meio da estrada que nos ajudam, então, a perceber essa sensibilidade moral.
Então, esses elementos importantes no caminho estão descritos ali. Um relacionamento consigo mesmo, um relacionamento com o outro e o relacionamento institucional. Esses três relacionamentos, né, por assim dizer, que são a realidade ou as realidades que nós encontramos nesse universo do nosso caminhar, e que fazem companhia conosco e que exigem de nós também a mesma condição de acompanhamento, são também os três elementos que nos dão segurança para caminhar e que pedem de nós também respostas fidedignas nesse processo. E aí eu vou desdobrar cada um desses elementos com outros sinais que serão, sim, importantes e nos tornarão próximos e próprios de pessoas que são itinerantes, de pessoas que caminham a partir de si. O relacionamento consigo mesmo, como um elemento importante na segurança profissional, se fundamenta em se desdobra em três outros elementos desse mesmo caminhar e que fazem com que a gente possa também se perceber. Esses elementos aqui do relacionamento consigo mesmo são elementos que, à primeira hora, nos dão a entender que a gente está falando só e quase que exclusivamente de uma responsabilidade pessoal. Não entendam assim, pessoal. O relacionamento consigo mesmo tem sentido e tem significado se ele tiver em consonância com a outra pessoa ou com as outras realidades. O relacionamento consigo mesmo vai te dando caráter, te trazendo alguns posicionamentos quando você está com o que nós chamamos de diferente. E aqui não necessariamente é uma outra pessoa, mas pode ser um ambiente, pode ser a instituição onde você presta serviço, pode ser ainda os espaços onde você faz convivialidade. E aqui, família, outros espaços sociais dos quais você adentra. Quero chamar a atenção no relacionamento consigo mesmo como uma ponte para o relacionamento com o outro. Porque nesse relacionamento consigo é que você também vai descobrindo os seus próprios potenciais. Então, não pense esse relacionamento consigo mesmo como alguma coisa intimista, mas pensa, antes de tudo, como uma possibilidade de você fortalecer identidades para você, a sua identidade, para você também fortalecer os espaços onde você está e poder fazer alguns enfrentamentos e empoderamentos daquilo que você considera como sendo importante. Então, a primeira parte, ou o primeiro caminho, e aqui não tem juízo de valor, não é porque ele é maior ou é menor, é mais importante ou menos importante que ele vem primeiro. A ideia do relacionamento consigo mesmo e seus desdobramentos sempre precisam ser vistos na lógica de uma horizontalidade. Nesse sentido, o relacionamento consigo mesmo, então, implica uma confiança no conhecimento profissional. Para você poder oferecer ao outro e a si mesmo um cuidado seguro, você precisa estar consciente e confiante naquilo que você faz. Você precisa reconhecer especialmente o seu papel. Quais são as suas maiores habilidades? Não que você não possa desenvolver outras, mas é importante que aquela que você sabe que, se lhe parece ser o que você tem de potencial, faça isso acontecer. Mas também tenha a mesma capacidade para colocar isso a serviço e reconhecer o potencial do outro que está contigo. Então, no relacionamento consigo mesmo, implica também essa confiança no potencial daqueles que está contigo no cotidiano, e por isso tu podes fazer com que ele
ou que eles também desenvolvam atividades e atuações seguras. O segundo deles é o significado, né, da estrutura moral. Aqui é sinônimo de expressão moral. À medida em que eu tenho confiança naquilo que eu faço, ou vice-versa, naquilo que os outros fazem, existem para nós elementos ou sentimentos que sempre foram e serão muito caros. A humanidade vai passar passar no sentido de finitude humana e vai continuar sendo caro para cada um de nós sentimentos como altruísmo, coerência ética, compaixão, disponibilidade interior, vontade de fazer o bem. Isso faz parte do significado da estrutura moral. Isto é expressão moral daquilo que nós somos e daquilo que nós temos na nossa essencialidade. Buscando isso no universo da filosofia, Santo Agostinho diz assim, que o ser humano é bom por si mesmo, porque ele traz em si o germe do amor. Aqui está bastante claro para nós que isso faz parte, sim, da nossa condição de humanos. E na hora que nós buscamos esse relacionamento conosco mesmos, seja importante também a gente nos enxergarmos nessa perspectiva. Isto também, pessoal, não deixa, ou não nos liberta de fazer uma experiência de sofrimento moral. Porque uma vez que nós nos adentramos, seja numa confiança naquilo que nós fazemos, seja na confiança com aquilo que os nossos pares, sejam eles colegas ou os próprios pacientes, as realidades que nos são caras e confiadas, chegam em nós, e nós queremos colocar a serviço aquilo que nós temos de melhor, muitas vezes nós sofremos com isso. E sofremos não porque nós lutamos para fazer diferente, sofremos antes porque nós gostaríamos de colocar todo o potencial a serviço e às vezes isso não é possível. Seja por entraves institucionais, sejam por entraves sociais, seja porque a nossa própria realidade interior de finitude, de vulnerabilidades, elas são também inerentes à condição humana. E o sofrimento moral, muitas vezes, vai por esse caminho. Pode parecer aqui para nós que a experiência do sofrimento moral não nos dá segurança e nem indica um bom caminho. Nós nos enganamos quando pensamos assim, porque à medida em que o profissional consegue experimentar o sofrimento moral, ele também consegue perceber conflitos subjacentes a essa realidade. Ele consegue também fazer algumas imersões e mudar a realidade daquilo que lhe parece fazer sofrer. Então, quando nós nos damos a possibilidade de, num dia como hoje, estarmos aqui para poder tratar de profissionais de saúde seguros e pacientes seguros, é porque em algum momento nós experimentamos o sofrimento de não ver isso acontecer. E nós estamos com vontade de fazer diferença. Aqui quando eu digo do potencial que tem, também essa relação consigo mesmo para mudar cenários ou buscar essas mudanças de cenário. Passando então, para o relacionamento com o outro. O relacionamento com o outro, então, implica também 3 outras dimensões importantes. É a orientação interpessoal, que é definida como a capacidade de estabelecer vínculos de confiança, e aqui, especialmente, vínculos de confiança conosco e com as pessoas que estão, principalmente, usufruindo daquilo que nós fazemos, do nosso trabalho e daquilo que nós somos. Esses vínculos de confiança são buscados e são também solidificados mediante um diálogo que seja efetivo. E o diálogo efetivo requer de nós uma consciência do nosso protagonismo no nosso fazer. Eu penso que não é muito difícil para a gente perceber isso, principalmente nesse tempo em que a humanidade vive
um tempo bastante atípico com a pandemia e a exigência de podermos criar relacionamentos, planos de trabalho, gestão de governos extremamente interligados, em que a interdependência se torna, então, um elemento primordial para podermos superar o momento em que nós estamos vivendo, fica fácil a gente entender qual é a necessidade de uma orientação interpessoal na busca de podermos dar conta de responder com efetividade o cenário que estamos vivendo. Quando eu digo que exige, na orientação interpessoal, exige um protagonismo nosso, protagonismo aqui não significa prioridade, significa, antes de tudo, a capacidade de gerir um espaço de atuação e de cuidado com essa consciência de que aquele espaço vai ser menor se eu não estiver lá. A gente precisa ter consciência disso. Não é para sermos melhores ou para poder experimentar espíritos de competição. Antes de mais nada, é para experimentarmos a consciência de quem nós somos quando nós estamos na relação com o outro. E isso pede de nós, então, a capacidade de promover uma autonomia modificada. Uma autonomia que seja capaz de não enxergar as nossas relações como relações de disparidades, mas que sejam relações de complementaridade. E essa relação de complementaridade pede, mais uma vez, que sejamos capazes de, quando o caminho que nós estamos trilhando não nos parecer seguros para nenhum dos envolvidos, sermos capazes de mudar rotas. E rotas que sejam, que nos conduzam a um bem. Aqui eu estou falando de coisas muito claras, pessoal. Seja quando nós montamos um protocolo e ele não parecia no papel ser perfeitamente efetivo e na prática não é. Quando nós estabelecemos rotinas, normas, e que elas não trazem um bem comum, antes elas são para sustentar determinadas realidades que não expressam, de fato, aquilo que nós buscamos como objetivo geral. A autonomia modificada é essa consciência de que, às vezes, a gente vai ter que fazer conversões, seja mudando para a direita, seja mudando para a esquerda, seja indo mais um pouquinho na rótula para poder mudar um pouquinho o caminho que até então parecia traçado, para que a gente possa fazer o terceiro item que está ali escrito, que é expressar benevolência, né? É poder ter um resultado bom como princípio fundamental do cuidado humanizado, de uma escuta qualificada e de um acolhimento real, com todos eles como um valor ético, né? E depois, um relacionamento institucional, que é o terceiro elemento importante nesse processo, que a gente precisa ter duas coisas claras. As estruturas organizativas, nós vivemos e moramos num país em que nós temos bastante estruturas para determinadas coisas, e algumas delas são muito normativas, mas que elas fazem parte de uma organização. E essa organização a gente precisa entender também como um espaço capaz da gente poder reformular dentro do que é possível e dentro do que as normas exigem, sem com isso perder o caráter identitário, tanto da instituição como das pessoas que ali estão. Preciso reconhecermos-nos ainda como pessoas profissionais que estejam seguros para desenvolver esses mecanismos institucionais capazes de integrar o que parece ser imutável, e aqui eu estou falando exclusivamente de normas e regras, mas que elas possam ser capazes de dar leveza para essas mesmas normas, flexibilizar naquilo que é possível para o bem tanto dos profissionais quanto dos pacientes, quando isso nos for permitido, sem com isso infringir caráter ético e critérios de moral, de ação moral,
para que a justiça sempre seja na perspectiva de uma justiça equânime e responsável. Nesse terceiro elemento, a gente tem algumas coisas que parecem ser muito mais duras do que nos elementos anteriores. Entretanto, essas estruturas organizativas, principalmente quando elas tratam de espaços fora, ou pelo menos rígidos fora de nós, é preciso dar um caráter de corresponsabilidade para que a gente, então, seja ao mesmo tempo consciente e possível remodelar. Sem perder o modelo inicial, remodelar, dar o caráter de quem faz ou de quem aplica as nossas ações nos ambientes institucionais. A cultura aqui, como cultura institucional, ela precisa ser vista como aquilo que as instituições têm como planejamento estratégico. Princípios, valores, crenças, missão, visão, como todos esses elementos que são construídos em conjunto para que, à medida em que eu me adentro numa instituição desta, eu não só agregue, traga para mim estes valores, mas eu também seja capaz de colocar neles também o meu valor pessoal. O que eu trago como elemento importante para eu poder ajudar a instituição, se for o caso, mudar rota. Refazer, no melhor sentido da palavra, retomar ou ainda internalizar aquele valor institucional, aquela cultura institucional que, às vezes, ela também perdeu. E, às vezes, essa chamada de consciência, essa chamada de atenção nos nossos relacionamentos institucionais, são, de fato, caros para a instituição e para os profissionais. Caros aqui não no sentido de valor, mas no sentido de um bem. E eu já vou me organizando aqui também, porque senão eu fico aqui até às 10 da manhã sem problema nenhum. A partir desse olhar, então, o que vai acontecendo? A sensibilidade moral vai ganhando contornos não apenas subjetivos, mas, acima de tudo, contornos integradores, que ajudam-nos a perceber como a pessoa, a cultura, os valores, a realidade social, os ambientes onde nós estamos, podem nos ajudar a desenvolver essa sensibilidade moral e, ao mesmo tempo, nos provocar a reconhecer o quão importante é também pedir, lutar, buscar, exigir e até mesmo conduzir cenários ou contornos para voltarmos a colocar a serviço aquilo que cada um de nós, aquilo que as instituições têm de sagrado, que é o cuidado com o outro na sua integralidade. Para isso, a gente tem alguns predisponentes. É a força motriz, aquilo que nos... O que faz meu coração pulsar? O que faz a minha vontade de fazer a diferença? O que me faz ir atrás daquilo que eu acredito como sendo um valor? A nossa capacidade de agir de forma ética e a nossa vontade de ressignificar aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos e, claro, aonde nós estamos, né? Então, eu gostaria ainda só de dizer mais uma coisa antes de agradecer, porque já passou 2 minutos, mas eu já vou fechando. Mas eu gostaria ainda de dizer uma outra coisa. A partir dessa provocação que eu faço nessa manhã, é importante a gente perceber que a sensibilidade moral transita entre a realidade interna e externa, entre o ambiente onde nós estamos, as circunscrições que nós conseguimos adentrar e as relações interpessoais. A consciência do que vai da lei, né, do que eu sou provocada a fazer, aquilo que eu sou efetiva a fazer, aquilo que está na minha competência profissional,
né? Até aquilo que é meu, que é intuitivo, que era um desejo pessoal, que sempre foi um sonho de colocar em prática. Não sendo possível, pessoal, a gente limitar a sensibilidade moral apenas a sentimento. Sensibilidade moral voltada única e exclusivamente para sentimento, ela não é sensibilidade moral. A sensibilidade moral, ela exige de nós, acima de tudo, essa capacidade de colocar a serviço, de, ao mesmo tempo, subsidiar e sustentar algumas ações e algumas atitudes que também são tão efetivas quanto seguir alguns protocolos, algumas normas, alguns manuais. Então, o itinerário aqui apresentado vai desvelar para nós um compromisso, uma dinamicidade e a beleza que está contida na ação e na busca, na atuação de uma profissão mais segura, mais consciente da importância do nosso ser e do nosso fazer em relação a nós mesmos e ao ambiente onde nós estamos inseridos, sempre com essa perspectiva de enxergar horizontes e de buscar horizontes também como profissionais empreendedores, gestores, autônomos, no melhor sentido da palavra. Autônomos como autos eu mesmo, e nomia como essa capacidade de implementar a lei, mas uma lei que seja justa, ética e para o bem comum. Muito obrigada. Vou escutar o que vocês têm de provocações ainda para nós podermos conversar nesse tempo ainda que nós temos. Muito obrigada. Muito obrigada, irmã Liliane. Foi ótimo te ouvir. Depois eu gostaria que tu olhasse o chat, né, antes de sair da sala, né, várias pessoas ali agradecendo, te parabenizando, falando da importância também da sensibilidade moral, de a gente tratar esse assunto. Então, eu corroboro, né, com o que todo mundo colocou lá, e achei brilhante, né, a tua apresentação. Acho que é sempre importante, né, a gente retomar essas questões éticas, né, esses conceitos e trazer eles, né, para o nosso cotidiano, né, muitas vezes isso acaba passando despercebido, né, e a sensibilidade moral é algo que faz a gente parar e olhar, né, de não tomar como rotineiro, né, aquilo que a gente faz todo dia, né, mas sempre olhar de uma forma cuidadosa, né, com atenção, né, e aí entra a questão do bem, né, como você falou durante a tua apresentação, de sempre a gente ter isso em mente, de fazer o bem bem feito, né, atuando, né, de uma maneira ética, segura, e falar da sensibilidade, né, relacionando isso com a segurança do paciente, com a segurança do profissional, né, com o que a gente vive hoje, né, com certeza é pertinente a gente fazer essa reflexão, né, porque, como muito bem colocado também, a sensibilidade ela perpassa, né, esse olhar, tipo, consigo mesmo, com o outro, com o ambiente em que a gente está inserido, né, e perceber o que está acontecendo, né, e a capacidade, né, no momento de perceber, de reconhecer, muitas vezes, os valores, se existem conflitos, se tem questões que, de repente, não estão tão bem, né, de a gente não aceitar isso como normal, né, e ter essa capacidade de enxergar isso e fazer esse movimento, né, de atuar de uma maneira coerente com aquilo com que a gente acredita, e a partir daí conseguir transpor essas barreiras que muitas vezes surgem, né, no nosso dia a dia, né, principalmente com essa questão da própria segurança, né, e transpor essa barreira muitas vezes não é fácil, porque a gente precisa se articular, precisa de todas essas características relacionadas à sensibilidade em que, como você colocou, né.
Então, ela é fundamental, né, e quando tu falou da questão do sofrimento moral, é bem isso, né, a gente não pode olhar para o sofrimento moral somente como uma questão negativa, né, ele surge, a gente sente, porque a gente está se dando conta, né, dos conflitos, dos problemas, e tenta agir no sentido de melhorar essas questões. Então, a sensibilidade, ela é fundamental, né, para a nossa atuação ética, né, e também segura. Vou dar mais uma olhada aqui, ver o que mais apareceu, se houve perguntas, ou se alguém, pessoal, tem algum comentário. Se gostaria de se inscrever, nós ainda temos alguns minutinhos. Surgiu uma pergunta aqui de qual seria a melhor forma de desenvolver a sensibilidade moral enquanto acadêmico. Eu preciso dizer para a Laura, muito obrigada por essa pergunta, porque, na verdade, ela é uma das minhas perguntas base como professora, né, quando comecei a escrever a minha tese. E eu vou lhe dizer uma coisa assim, ó, a melhor coisa é a nossa capacidade de nos expor, mas não exposição aqui no sentido de ir lá e fazer coisas sem sentido. Uma exposição que eu quero dizer assim, ó, essa é a capacidade que nós já em período formativo, eu gostaria de lembrar que a formação acadêmica é uma fase, porque pelo restante da vida nós continuamos em formação, nós somos pessoas sempre em formação, então, uma das melhores coisas para a gente poder ir nos formando na sensibilidade moral já também, enquanto acadêmicos, é a nossa capacidade de provocar pensamentos crítico-reflexivos. E um pensamento crítico-reflexivo que nos conduza a perguntar se nós estamos fazendo bem, e que tipo de bem, mas na perspectiva ética. Dois olhares que, como resultado do meu material, também surgiu. Primeiro, essa capacidade de um pensamento crítico. E depois, crítico-reflexivo, não qualquer pensamento crítico, né? Porque às vezes a gente tem muita opinião, hoje em dia a gente sabe muito, em termos de conteúdo, mas às vezes a gente para pouco sobre esses conteúdos. Então, essa realidade é importante. Primeiro é esse olhar de um pensamento crítico. E depois essa nossa capacidade de adentrarmos nas experiências com consciência de qual é o meu papel. Qual é a minha... Quando eu estou aqui com vocês, quando a Prof. Grazi está aqui conosco, o que nós, de fato, estamos fazendo? Qual é o objetivo do nosso estar aqui? E isso é uma pergunta ética, não é uma pergunta filosófica. Às vezes a gente coloca ela como uma pergunta filosófica, mas ela não é só uma pergunta filosófica, ela é uma pergunta ética. O que me faz estar aqui agora e não estar em outro lugar? E precisamos desenvolver, sim, essa questão de refletir. Exatamente, né? E aquilo, né, no que a gente acorda de manhã, vai trabalhar, né, é se perguntar, né, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, eu estou fazendo o meu melhor, né, sempre trazer isso, né, para o nosso dia a dia. O pessoal segue ainda parabenizando, irmã. Depois dá uma olhadinha lá. E essa questão, né, a gente traz a reflexão, mas ela tem que ser permanente, né, eu acho que essa é o que a gente pode deixar, né, para essa manhã. Sem sombra de dúvida. E também, como tu falou também durante a apresentação, não trazer somente para o individual, né, mas para essa relação com o ambiente, com o trabalho, né, e a ética, né, nessa interface também com a organização do trabalho, né, também a gente olhar, será que o ambiente em que eu estou inserido, ele também favorece a minha atuação ética, e se não, né, o que a gente precisa
mudar, né? E o que a gente precisa levantar, discutir, né, para poder fazer com que ele realmente favoreça, né, a percepção, o desenvolvimento da sensibilidade, da atuação ética, moral, né? E é importante, Grazi, nesse sentido, assim, ó, a gente perceber essa corresponsabilidade. A gente tem algumas ideias, ou pelo menos uns olhares muito fortes com relação à questão dos conflitos, né? Os ambientes, eles fazem isso conosco. E aí, às vezes, a gente se pergunta o que eu faria diante disso, e algumas coisas a gente se percebe parecendo não poder fazer mudança. Mas quem é que disse que a mudança que você tem que fazer precisa ser mirabolante? Quem é que disse que você tem que mudar assim, né? A gente quer mudar assim. Não, às vezes vai ser fazer um protocolo diferente, às vezes vai ser mudar alguma coisa de lugar, às vezes é sinalizar de que você está ali fazendo, de fato, aquilo que te foi confiado fazer. E depois você pode fazer coisas maiores ou não. Não necessariamente você tem que sair fazendo as grandes coisas. O importante é você também se dar esse direito de, com o outro, na relação com o outro, na relação consigo mesmo, e percebendo quais são os cenários que você é protagonista. Né? Para poder ir vendo. A Ana coloca ali no chat um passo de cada vez. Perfeito, Ana, é isso mesmo, é um passo de cada vez, mas não me dou o direito de ficar parada. E se eu preciso dar um passo para trás também é um passo. Quem é que diz que não é? Para ganhar impulso, muitas vezes. Então, assim, ó, a sensibilidade moral não é, quando eu digo um caminho, essa ideia de ir para frente, de buscar, de caminhar, é também essa consciência eu já falei isso antes, mas vou repetir, porque eu considero importante, é essa capacidade de ser dinâmico. Eu não posso ser, desculpa a expressão, mas eu não posso ser satisfeito. Eu não posso sair de uma realidade onde eu estou sem vontade de querer, de ter uma coisa nova, de ter um impulso novo, uma realidade melhor. É muito difícil, e aqui eu vou deixar para uma reflexão para todos nós, quando nós saímos da mesa, pensa na metáfora da mesa, quando nós saímos de uma mesa de jantar, ou de um almoço compartilhado, extremamente satisfeitos, quando nós comemos mais do que deveríamos naquele lugar, nós saímos sempre desconfortáveis. Na vida não é diferente. Na vida, a gente não precisa sair de todos os cenários satisfeitos. Quando nós saímos satisfeitos, nós vamos nos sentir desconfortáveis. O importante é sairmos insatisfeitos com vontade de voltar. É assim também no nosso cotidiano. É assim também naquilo que nós fazemos. A gente não pode estar 100% satisfeito. 100% satisfeito é ter dado por encerrado, né? Muito bem, adorei. Então, irmã Liliane, está acabando o nosso tempo. Eu queria te agradecer mais uma vez pela brilhante apresentação, né? Foi ótimo passar esses minutos, essa hora contigo, te ouvindo, assim como o pessoal também colocou aqui no chat, né? Todo mundo gostou muito, tu nos fez refletir. E essas reflexões são muito importantes, né, para a nossa profissão, para a nossa vida pessoal, e de que profissional a gente é, ou a gente quer ser, ou a gente está sendo, né? Então, muito obrigada. Depois, acho que a gente pode deixar o contato aqui também, se o pessoal tiver alguma dúvida ainda, né, que entre em contato conosco. Muito obrigada. Deixa eu só fazer um adendo, né? Porque mais vezes a Grazi disse assim, irmã, irmã. E às vezes as pessoas querem entender por que também ter essa prerrogativa. Eu sou religiosa das irmãs franciscanas, da penitência e caridade cristã. Só por isso que, então, às vezes, em vez de aparecer meu nome, pode aparecer o irmã na frente. Mas faz parte daquilo que eu sou e é bem tranquilo. Não tenho problemas com isso. Muito obrigada. É que às vezes eu já vi uma sinalização também. Obrigada a todos os presentes também, pela atenção, pela participação, aos monitores da sala e à Ribrainsp, né, que está promovendo esse evento hoje.
Então, muito obrigada pela presença de todos e obrigada pelo Núcleo de Santa Maria pelo convite, mais uma vez.